Sobre esse campo vetorial, podemos afirmar que... Então temos que verificar se esse campo é conservativo, né? E para ser conservativo, ele tem que ter uma função potencial, tá? Então a gente vai verificar se é possível determinar essa função potencial. Então, nós temos aqui, né, a expressão que está na direção do versor I e a expressão que está na direção do versor J, tá? Então, essa função potencial, que eu vou chamar de φ de xy, ela tem que satisfazer duas condições: que a derivada dela em relação a x seja igual a essa expressão e que a derivada da função φ em relação a y seja essa expressão, tá? Então você vai ter que, partindo daqui, você tem que derivar φ de xy em relação a x e você tem que obter essa expressão aqui, 1 sobre y mais xy menos 2xy seno de x ao quadrado y. A outra é que quando você deriva a mesma função φ de xy em relação a y, você tem que obter a expressão menos xy mais x ao quadrado menos x ao quadrado seno de x ao quadrado y. Isso daqui, né, tem que ser essa expressão tem que ser derivada de y, da função q. Só que nós temos que agora encontrar essa φ de x aplicando o processo de integração, tá? Então você aplica de ambos os lados aqui a integral e você consegue então encontrar essa função φ de x. Só que para isso esse dy ele passa multiplicando essa expressão aqui e fica dy aqui, e esse dx, né, esse diferencial aqui, também vem para cá e multiplica toda essa expressão, tá? E daí, integral integral da derivada da função φ de xy fica a própria função φ de xy. E agora a gente vai integrar essa expressão em x, perdão. Então essa integral aqui vai ficar x sobre y, esta daqui vai ficar x ao quadrado y sobre 2, essa expressão aqui vai ficar x ao quadrado y, desculpa, aqui a gente tem que fazer uma substituição, né? Aqui eu já me equivoquei. Então aqui a gente vai ter que trabalhar com uma substituição aqui dentro desse arco, tá? Eu vou chamar de u x ao quadrado y. A derivada de u vai ser 2xy dx. Tá? Então é exatamente essa expressão aqui é o meu du. Então aqui eu vou ficar com menos seno de u. Tá bem? Efetuando a substituição. Essa expressão toda fica menos seno de u. Integral de seno é menos cosseno. Então vai ficar esse menos do seno com a integral de seno, que é menos cosseno, esse menos com aquele menos vai ficar mais. Então aqui vai ficar mais cosseno de u, né, que é xy, que é x quadrado y. Tá bom? E perceba que pode ter uma função aqui, uma função g, que pode depender de y, porque é constante quando comparada, quando integrado ou quando derivado em relação a x. Agora a gente vai encontrar a φ de xy integrando em relação a y. Ok? Então essa integral em relação a y vai ficar como? Aqui você vai ter menos x, desculpa, aqui você vai ter logaritmo natural, né? Então aqui vai ficar menos x ln de y, tá? Mais x ao quadrado y, integral de seno, né? Então aqui você pode também fazer uma substituição. Você vai ter o nosso u, que também é x ao quadrado y, o du vai ser x quadrado dy,
tá? Então perceba que é exatamente, né, essa substituição aqui, esse x quadrado com esse dy é o nosso du. Então vai ficar aqui menos seno de u, tá? Integral de seno de u é menos cosseno, então vai ficar mais cosseno de u. Então mais cosseno de x quadrado y mais uma função f que pode depender de x, tá bom? Então, se você observar, nós temos aqui alguns termos em comum, né? Quais termos são? Na verdade, só um termo, né? Esse cosseno aqui. O restante nós temos funções bem diferentes, tá? Então, uma função aqui que só dependa de y não tem, né? Perceba que essa expressão aqui depende de x e de y, aqui também de x e de y. E a mesma coisa acontece aqui, não existe uma função aqui que dependa só de x. Então significa que não existe uma função potencial para aquele campo, tá? Então, se não existe uma função potencial para aquele campo, a gente pode atestar que ele não é conservativo, tá? E o seu rotacional é nulo. Mas para você tirar a prova real, a gente pode, por exemplo, calcular o rotacional desse campo, tá? Verificar se ele de fato é diferente de zero, né? Porque para um campo ser conservativo, seu hot tem que ser nulo. Então é muito simples, é só você calcular o hot por meio do determinante. Então aqui você bota i, j, k, as derivadas em x, y e z, e a expressão, né? Então essa primeira expressão i fica aqui, e essa outra expressão aqui eu vou colocar um xão, que é aqui, e aqui é zero, tá? Então vou colocar assim, expressão 1 e expressão 2. Não vou colocar essas expressões aqui porque vai ficar muito grande, tá? E vamos então determinar agora o rotacional. Então eu vou ter que derivar zero em relação a y. Isso aqui vai dar zero na direção do versor i. J dz da primeira expressão não depende de z, então vai dar zero também em j. Depois em k, derivar a segunda expressão em x. Então essa expressão derivada em x vai ficar menos 1 sobre y mais 2x. Essa expressão aqui você vai ter que calcular pela regra do produto, tá? Então aqui você chama de u menos x quadrado. A derivada de u vai ser menos 2x, e essa expressão aqui você chama de v. Então v é seno de x quadrado y. O v' vai ser a derivada disso daqui. Derivada de seno é cosseno. Então vai ficar 2xy, que é a derivada do arco, cosseno de x quadrado y. Tá? Agora você monta a regrinha do produto, né? U' vezes v, então vai ficar aqui menos 2x seno de x quadrado y mais v'(u). Então u multiplica essa expressão. Então aqui vai ficar negativo, né? Vai ficar menos 2x ao cubo y cosseno de x ao quadrado y, isso daqui na direção de cá. Agora vamos fazer a volta do determinante. A volta do determinante vai ficar derivar a primeira expressão em relação a y, tá? Então essa expressão derivada em relação a y vai ficar aqui nós vamos ter y na menos 1, tá? Y na menos 1. A derivada dessa expressão vai ficar menos 1y ao quadrado, tá? Menos 1 sobre y ao quadrado, beleza? Essa expressão derivada em y vai ficar mais x. Isso daqui em relação a y, você também tem que utilizar aquela regra do produto, né? Então você vai chamar de u menos 2xy, o' vai ficar
menos 2x. O v é a função seno de x quadrado y. E o v' vai ficar, derivada de seno é cosseno, deriva o arco, fica x quadrado cosseno de x quadrado y. Trabalhando com a regrinha, né? O linha vezes v vai ficar menos 2x seno de x quadrado y mais v'(u). Na verdade, menos por causa desse sinal aqui, né? Então, menos, nós vamos ter então 2x ao cubo, 2x cubo y cosseno de x ao quadrado y. Isso daqui na direção do versor k. Tá bom? Depois eu organizo bem isso daqui para a gente verificar, tá? Só não se esqueça que aqui é menos porque é a volta, né? É a volta do determinante, tá bom? Então é menos essa expressão. Depois, j derivado z em relação à primeira expressão não depende de z, então a volta de j é zero. Perdão, a j aqui, né? Desculpa, já ia me confundir aqui. A volta é assim, né? J dx d0 também vai dar zero, né? Então não ia errar a expressão, tá? Então menos zero na direção j. E para finalizar o i dz e2, então a expressão 2 também não depende de z. Isso aqui é um z. Não depende de z, então vai ser menos 0 na direção de i. Tá bom? Então na direção i e j a gente não precisa se preocupar, tá? O rotacional deu 0 e 0. Agora na direção k a gente vai efetuar a diferença da expressão que a gente obteve aqui, né? Então se você observar, nós não conseguimos zerar a expressão, né? Vamos ver, ó, essa parte aqui de baixo, 2x cubo y cosseno, é até semelhante a essa, né? Como aqui vai ser negativo, então essa cancela com essa, né? Essa parte aqui cancela com essa. Esse menos 2 seno aqui também cancela, você pode observar, né? Menos, aqui é menos, só que tem esse menos aqui da volta do determinante, vai ficar positivo e vai zerar com essa expressão. Porém, nós não conseguimos zerar essas outras duas aqui, né? Então aqui vai restar menos 1 sobre y mais 1 sobre y ao quadrado e 2x menos 1x fica x. Então você pode perceber que o rotacional não deu zero, tá? Então o que prova, né, que esse campo vetorial ele não é conservativo, tá bom? Então o que a gente pode afirmar? Que o campo não é conservativo porque não existe uma função potencial ou também porque o seu rotacional é diferente de zero.